Profeta Joel, capítulo de número 2, e o versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Amém. Ainda de pé, mais um versículo. Vamos ler. Está em Eclesiastes, primeiro Salmo, Salmo número 40 e o versículo 8. Salmo de número 40 e o versículo 8. Que diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, e a tua lei está no fundo do meu coração. Amém. Podem se assentar, amados. Graças ao bom Deus, podemos estar mais uma vez reunidos com um propósito tão importante, né? Que é de adorar ao Senhor. E os momentos que nós temos, que o Senhor nos dá, para podermos adorar o seu nome, eles são momentos extremamente valiosos. Feliz é o cristão que aprendeu a adorar, como diz a Escritura Sagrada, num culto racional. O que é um culto racional? O culto racional é a capacidade de concentração da mente. Esse é o culto racional. Por que o apóstolo Paulo quis nos ensinar dessa forma? Quando ele escreveu isso, ele conhecia bem o ser humano, como conhecia a si próprio, e sabia das dificuldades que havia para as pessoas que recebem a Cristo, recebem o Evangelho, se concentrarem nas coisas espirituais. Por quê? Porque a nossa mente se acostumou a investir tempo naquilo que podemos ver e tocar. Mas naquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, e não podemos tocar com as nossas mãos, normalmente nós temos dificuldade de nos concentrar nisso. E o Espírito Santo, sabendo disso, conhecendo cada um de nós desde o ventre da nossa mãe, ele usa o profeta Joel para escrever algo tremendo sobre diferentes fases da nossa vida. E ele distribui como seria diferentes fases da nossa vida. E ele começa assim: vai ser um dia, vai acontecer um dia, vai ter uma hora, e há de ser que, numa tradução diz, e há de ser que depois do que? Podemos até dizer uma mensagem que eu ouvi aqui em Blumenau, alguns anos atrás, pastor Câmara, que eu nunca mais esqueci, que ele usou essa passagem, e ele disse assim: e há de ser que, depois que todas as gerações estiverem unidas dentro da igreja, o Espírito de Deus será derramado. Ele usou essa mensagem, eu nunca mais esqueci, ficou gravado. Ele estava dizendo que haverá liberdade de derramamento do Espírito quando as diferentes gerações se unirem num único propósito de adorar ao Senhor. Independente se é terceira idade, que gosta dos seus hinos, gosta da sua forma, da sua postura, do culto, da sua adoração, os jovens, os adolescentes de uma forma diferente. Como assim? Nosso irmão Custódio tem trabalhado com os adolescentes, usa outra metodologia, outras formas, para alcançá-los, para atingi-los, aos jovens, enfim, às crianças.
E aí a Bíblia diz nessa passagem, e eu uso o mesmo entendimento que o nosso pastor, eu uso o mesmo entendimento, que há de ser que depois que houver união, depois que os jovens entenderem os da terceira idade, depois que os da terceira idade entenderem e a cada dia mais amarem os jovens e aceitarem como eles são, depois dos adolescentes entenderem os da terceira idade, o que vai acontecer depois disso? Haverá liberdade do fluir do Espírito de Deus. E eu tenho experimentado algumas experiências similares a esta. O Espírito de Deus tem liberdade quando as pessoas, com suas famílias, vêm para o culto e estão dispostos a se desarmar, porque é muito normal o cristão vir armado. Não estou dizendo no sentido de uma arma física, são armas que nós criamos internamente, e às vezes já se acostumamos com os cultos já se tornaram algo natural para nós, e o culto não é algo natural, o culto é sobrenatural. Quando o culto se torna natural, nós não conseguimos cumprir aquilo que está prometido, não virá sobre a nossa vida. E começa assim: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Para quê? Para que haverá derramamento do Espírito? Porque Deus determinou, usando o profeta Joel, desde o Velho Testamento, que ele precisaria derramar do Espírito. Viram a importância? Escrito e profetizado desde o Velho Testamento, para que nós pudéssemos utilizar até os dias atuais e até o arrebatamento da igreja. Quando o Espírito de Deus veio cumprir a sua parte na humanidade, quando o Espírito de Deus veio simplesmente preencher a lacuna da subida de Cristo Jesus, quando ele ascendeu ao céu, o Espírito de Deus assumiu o seu papel importante nesta fase, que seria a fase da igreja. A igreja recebeu o Espírito Santo que foi ordenado pelo Pai. E o Espírito Santo veio com a missão de nos pegar pelas mãos, de abraçar-nos, de cuidar de cada um de nós e nos preparar para o dia do arrebatamento. E às vezes nós dificultamos tanto o trabalho do Espírito Santo. Por quê? Porque temos dificuldade de se concentrar nas coisas espirituais e acreditar que o Espírito de Deus, ele está sempre se movendo em nós. Ele nunca para, ele nunca deixa de se mover. Por isto que a ordem, ela já foi cumprida. No dia do Pentecoste, quando a igreja estava lá reunida, havia uma ordem de Cristo, diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O Espírito de Deus ia cumprir esta promessa dita em Joel. Seria algo tremendo, ali iria iniciar algo tremendo. E a igreja totalmente fechada, os cristãos como que um pouco escondidos ali, orando, clamando. E a Bíblia diz que de repente, como um vento veemente, o Espírito de Deus encheu a casa e começaram a falar noutras línguas, e a glória do Senhor se manifestou sobre todas as vidas que ali estavam. Porém, você poderia me dizer: pastor, isso já passou quase 2000 anos. Mas a promessa, ela se mantém exatamente igual. E há de ser que, depois, quando o meu povo se reunir para adorar o meu nome, se tiver 2 ou 3 com a intenção de adorar o meu nome, eu estarei presente, porque a morte não pôde me segurar no túmulo, eu ressuscitei, estarei presente para ver o meu Espírito ser derramado sobre todos. Então, a promessa não cessou, a promessa não terminou. Porém, ele descreveu as fases que iríamos passar.
Primeira fase, após derramar o Espírito sobre nós, os filhos e filhas profetizarão. Que coisa tremenda. Não sou saudosista, não. Eu vivo o momento presente, amo a igreja do momento presente, mas me lembro de cultos, às vezes doméstico, culto nas casas dos irmãos, aos sábados, aos domingos, à tarde, ou às vezes no meio da semana, que quando nós nos reuníamos, naquela simplicidade, a glória de Deus descia sobre nós. Cantávamos o hino 15. Lembra do hino 15? Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Hino 15. E começávamos a cantar, as lágrimas desciam, não é assim, pastor Eliseu? Simplicidade. E a glória de Deus vinha sobre aquele culto, num lugar singelo, simples. Daqui a pouco havia pessoas profetizando, e o Senhor tocando vidas, os convidados eram tocados e diziam: eu quero isto para mim, eu quero esta alegria, eu quero esse momento tão importante, desse toque, porque as pessoas que estão ao meu lado estão sentindo o toque. Os seus filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu gostaria de deixar claro à igreja, a promessa, ela não cessou, ela continua. Estava hoje pela manhã ministrando em São Paulo, numa igreja, cheguei agora há pouco, e no meio da mensagem, pela manhã, começou às 9, foi até às 11h30, ministrando a palavra. No meio da mensagem eu falava sobre uma passagem muito conhecida dos irmãos, que é o Salmo 34, versículo 7, que dizia do anjo que vinha acampar ao redor. No meio da mensagem, Deus tomou um jovem que ali estava, era um congresso de jovens, e usou ele poderosamente em profecias. Que coisa tremenda! Isso quer dizer que a promessa ainda se cumpre. Isso quer dizer que a promessa não cessou. Isso quer dizer, independente de uma igreja, que às vezes, irmãos, nós, é como se fechássemos. É como se nós nos fechássemos. É como se nós disséssemos, um fica olhando para o outro, mas será que cabe isso aqui agora ainda? Será? Talvez alguém vai se escandalizar se realmente houver uma profecia. Então vamos ler a Escritura Sagrada de novo. A Bíblia diz assim, depois destas coisas: derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aqui não diz assim, somente sobre Israel. Não, aqui não diz. Não é assim, obreiros? Aqui diz assim, sobre todos os povos. Há um povo aqui nesta noite reunido, então a promessa de Deus sobre a tua vida, a Bíblia diz que é sobre todos os povos que o Espírito será derramado. Então você já recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já inflamou a tua vida, o teu interior. Então está na hora de sermos projetados para o derramamento do Espírito e deixar-se cumprir a promessa de Deus em nossa vida. Receio do que você tem, jovem, moço, moça que aqui entrou? Receio do que? Alguém vai se escandalizar? Não, em nome de Jesus, quando somos usados pelo Espírito Santo, ninguém se escandaliza, a glória de Deus vem e as pessoas são tocadas e o Espírito de Deus transforma vidas. Não mudou, a promessa sobre o derramamento do Espírito é o mesmo. Aleluia, aleluia. E houve muito choro naquele culto, nesta manhã. E pessoas que vieram para frente sem eu chamar, chorando, eu não chamei. E começaram a vir, sair pelos corredores. E alguns vinham com as mãos levantadas chorando. O que foi que aconteceu? O Espírito de Deus continua fazendo a obra para a qual Ele foi determinado. Ele foi enviado do céu para ser derramado sobre nós, para filhos e filhas profetizarem. Esta fase, irmãos, não terminou e nós temos que aproveitar.
é para a igreja, é para nós. Eis aqui o povo que recebeu a promessa do derramamento do Espírito. Segunda fase do derramamento do Espírito. Os jovens terão visões. Que coisa tremenda. Vai tudo bem, jovem? Talvez você possa estar se perguntando: ei, avisa o pastor Daniel que hoje é um culto de terceira idade. Calma, já chegamos aí, calma. Chegamos na terceira idade. É que o derramamento do Espírito, ele une todas as gerações. Entenda isso. Ouviu, jovens? Ele une todas as gerações e sai toda questão, todo questionamento. Ah, mas é jovem. Ah, mas já é velho. Ah, mas é adolescente. Ah, mas é criança. Rompe-se, não é assim, irmão Custódio? Rompe todas as barreiras. Quando o Espírito de Deus toma o seu povo, as barreiras são rompidas e nós se tornamos um somente debaixo do poder do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito, ele não cessou. Eu sou testemunha e tem mais irmãos e irmãs aqui nesta noite que são testemunha que o Espírito Santo continua sendo derramado, senão não teria salvação de vidas. Você é testemunha. Talvez você fez um grande esforço para sair da sua casa hoje e dizia: domingo agora eu poderia encerrar, amanhã eu vou levantar muito cedo para trabalhar, como todas as outras pessoas, porém ainda... E aí alguma coisa dizia dentro de você: eu preciso ir para a casa do Pai, o Espírito vai ser derramado, e eu preciso estar debaixo dessa chuva do Espírito de Deus. Eu não posso iniciar a semana sem receber o derramamento do Espírito sobre a minha vida. Nós lemos passagens como esta, e a impressão às vezes que dá para alguns é que isso está tão distante, tão longe. Parece que isto não é mais para nós. Não, amada igreja, continua sendo para cada um de nós. Se você entrou nesta igreja, nesta noite, com o propósito de quebrantamento, se você entrou com humildade para adorar ao Senhor, há derramamento do Espírito sobre a tua vida. Há derramamento do Espírito de Deus sobre a tua vida, e você pode começar a ter visões, e o Senhor lhe dar visões, jovens, e você enxergar o sobrenatural, ver o que ninguém pode ver, e glorificar, e as lágrimas rolar novamente nos teus olhos. Aleluia, aleluia. Terceira fase. Aí diz assim: e os velhos terão sonhos. Vocês estão entendendo como o Espírito Santo faz? Pega os jovens, pode começar como criança. Primeiro, faz os jovens, crianças, inclusive, profetizarem. E então, terceira idade? Imagina. Não dá a impressão que nós, terceira idade, é que deveríamos profetizar? Deus tremendo, que Deus tremendo. Ele pega aquilo que a nossa mente não compreende. Pega os jovens, pega aqueles que às vezes os nossos olhos são imaturos, derrama do Espírito sobre a vida deles. E daqui a pouco alguns estão criticando porque ele já está quase que dançando, porque não aguenta mais o poder do Espírito tocando a vida dele. E a gente mais velho, já estamos engessados, né? Não consegue nem bater palma, né? Enfim, até para bater palma é difícil. E aí o Espírito de Deus, que sabe, que conhece, pega aqueles jovens e eles começam a saltar de alegria, porque recebem a promessa do Espírito de Deus sobre a sua vida. E eu e você, meu irmão, não importa a experiência que você tenha, glorifique ao Senhor quando os jovens filhos e filhas profetizarem. Glorifique ao Senhor quando houver visões para os jovens, porque o Senhor quer dar visões aos nossos jovens, à mocidade, aos adolescentes. O Senhor quer dar visões, fazer ele enxergar muito além do que o mundo quer oferecer, enxergar a glória do Senhor que está sobre a sua vida. Aleluias. E para completar
a obra do Espírito Santo? Ele pega os da terceira idade e usa eles em sonhos. Que coisa tremenda. Entende o lugar que o Espírito Santo coloca as coisas? Ele coloca num lugar que para o pensamento humano é loucura. É loucura. Porque é comum as pessoas, se ouvir o sonho de alguém que já é velho, vai dizer: esse sonho é sonho de velho. Olha só. Mas quando é o Espírito Santo que te dá o sonho, esse sonho é de pessoas transformadas pelo derramamento do Espírito, para que a igreja receba edificação, consolação e exortação. Que coisa! O Espírito de Deus, que nesta noite te trouxe a você e a mim aqui neste lugar, Ele gostaria de cumprir o trabalho para o qual Ele foi enviado do céu sobre as nossas vidas. O que é que nos impede de rasgar o nosso coração? O que é que nos impede? Imagina você numa universidade, enquanto os jovens, as pessoas que ali estavam, reconhecidos como das famílias influentes daquela cidade, e pessoas ricas, e olhavam para mim com tanto desprezo, primeiro por ser do Brasil, segundo por ser cristão. E enquanto eles saíam com seus carros de luxo, eu ficava lá na pensão, tocando a minha flauta e adorando ao Senhor. E quando olhavam com tanto desprezo, até que descobriram quem é que estava dentro do meu coração. Ei, o mundo não consegue entender o derramamento do Espírito que veio sobre a nossa vida. E isso nos torna diferentes. E se você tentar segurar esta unção, esta promessa, vai dar tudo errado. Porque tem cristãos tentando represar isto, tentando segurar. Não, eu chorar, que é isso? Os cultos agora, que é uma igreja sede, onde já se viu chorar na igreja sede? Muito bem. Já pensou? O que vai acontecer com a pintura? Enfim, talvez o que eu passei nos olhos vai escorrer. Eu te empresto o meu lenço, minha irmã, não tem problema, eu trouxe lenço. Mas eu lhe digo uma coisa, quem sabe chegou o dia de abrir essa represa do derramamento do Espírito sobre a nossa vida, e você poder dizer verdadeiramente: o Senhor está neste lugar. Eu sabia, mas eu estava represado, parece que alguma coisa me intimidava e não me dava coragem. Então receba coragem nesta noite de adorar ao Senhor, de profetizar, de ter visões, veja, de sonhar com o Espírito nesta noite, de uma vida diferente com o Senhor. Então, que haja derramamento do Espírito nesta noite em nossas vidas. As famílias aqui representadas saiam daqui profetizando. As famílias daqui representadas saiam tendo visões espirituais e saiam tendo sonhos, enxergando aquilo que nós não enxergávamos antes. Ei, o Espírito de Deus, Ele continua a obra e a obra não cessou. Eu vou voltar agora lá no versículo do Salmo 40, versículo 8. E lá diz assim: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Olhem um minuto aqui à frente, por favor. Olhem aqui. Quiser, deixe a Bíblia aberta. Olhe um minuto aqui à frente. O que o salmista gostaria de falar dentro desse versículo para nós? O que o Espírito Santo colocou e deixou contido aqui?
Que palavras são essas, de uma expressão tão tremenda como esta? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Amados, quando você faz algo que te dá grande alegria, quantas vezes você quer fazer isto? Sempre, não é? Não é verdade? Me deu tanta alegria de fazer isso, de repente receber alguém que há muito tempo você não recebia, te deu grande alegria. Minha esposa esses dias recebeu uma amiga de muitos anos, que congregou com a gente na igreja que eu dirigi, do bairro Campestre, e ganhamos ela para Jesus, e até brinquei com ela, disse, até que enfim você veio para Jesus. Ela disse, era professora, ela ia para o culto para ficar analisando os erros de português, quando eu pregava. E aí ela passava todos os erros que eu falava, as palavras erradas que eu falava para minha esposa depois me corrigir. E aí eu disse, não há nenhum problema, haverá um momento que o Espírito de Deus vai tocá-la, porque o derramamento do Espírito não cessou. E um dia Jesus a tocou profundamente, agarrou-a e ela está na igreja servindo ao Senhor. E trouxe grande alegria tantos anos depois, ela vir em nossa casa. E a minha esposa disse, agora você já sabe o caminho, faça isso outras vezes e nos dê essa alegria. O salmista disse assim, me deu grande alegria de fazer a tua vontade, ó Deus. Ah, que coisa! Ei, você sabe por que você veio aqui nesta noite? Porque fazia parte da vontade de Deus você estar aqui. Você entendeu isso? Quer que eu repita? Fazia parte da vontade de Deus você estar aqui nesta noite. Então, quem sabe, venha lhe dar grande alegria estar aqui fazendo a vontade de Deus neste lugar, adorando ao Senhor e romper todas as represas que um dia você represou e deixar o Espírito de Deus que já foi derramado trazer aquilo que Ele quer trazer em nossa vida. O final do versículo diz assim, a tua lei está no fundo do meu coração. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, para que eu não esqueça nunca mais isto, para que eu não esqueça nunca mais esta alegria, para que eu não esqueça nunca mais o quanto é importante fazer a tua vontade, eu vou pegar a tua vontade, ó Pai, e vou deixar lá na base do meu coração. Meu Deus. Vocês entendem isso? Vamos entender a Bíblia? Ele está dizendo assim, para colocar lá no fundo do coração, eu tenho que tirar tudo que está até o fundo do coração. Porque duas coisas não ocupam o mesmo espaço. Não dá. Ou eu tenho a palavra de Deus, ou eu tenho outras coisas no fundo do coração. O salmista entendeu que para ter alegria, para fazer a vontade de Deus, ele tinha que ir até o fundo do seu coração e tirar tudo aquilo que interferia, aquilo que ele tinha represado anos, aquilo que ele tinha guardado anos, achando que era importante, até que ele descobriu que o mais importante era fazer a vontade de Deus, que nesta noite, você e eu podemos ir no fundo do nosso coração, aquilo que represamos, as feridas que estão guardadas, todos os sentimentos que ficaram guardados, vai até o fundo do teu coração, tire tudo isto e coloque a palavra de Deus, para que você tenha alegria de fazer a vontade de Deus. Ao colocar no fundo do coração, você terá vontade constantemente de ter esta alegria, alegria de ouvir a voz de Deus, alegria de receber e estar debaixo da promessa do Espírito e dizer, Pai, eis-me aqui, usa-me, Senhor, em sonhos, usa-me, Senhor, para profetizar, usa-me, Senhor, nas visões espirituais que estão disponíveis para a tua igreja, para o teu povo. Quando há união das gerações e todos os ranços, todos os gaps
que a vida gerou. O velho, ele olha para o jovem e ele é um jovem como ele é. O jovem olha para o velho e ele ama o velho como ele é. E não coloca um monte de impedimento. E quando isso acontece, amados, um teste que eu fazia quando eu dirigia algumas congregações, eu ficava na porta recebendo os irmãos, e quando as crianças chegavam com seus pais, eu me ajoelhava, colocava o joelho no chão para ficar na altura deles, e abraçava e beijava eles. Sabe o que aconteceu? Eles diziam assim para suas mães e seus pais, irmão Custódio, eles diziam assim: vamos logo para a igreja, porque eu não vejo a hora de ser abraçado pelo pastor. Só porque eu fiquei na altura dele e demonstrei carinho para ele. Viram só? Sabe o que Jesus está fazendo nesta noite? Ele está igualando a todos nós, independente de quem somos, o que fizemos, o que estudamos, por onde passamos, e o Espírito dele é derramado sobre nós e nos deixa todos iguais. E fica tão bom de andar com quem é igual com a gente. Ei, as pessoas que Deus colocou ao teu lado, as pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, são teus irmãos em Cristo e vão viver no céu eternamente com você. Está na hora de voltar a olhar para eles com amor, como Jesus olhou para nós. Às vezes erramos e começamos a querer nos esconder, e o Senhor continua com os braços abertos. Ele não vê a hora que a gente diga: Pai, eu errei, pequei contra ti, Senhor. E o Senhor está de braços abertos. Ele disse: vem, meu filho, eu estava te esperando, porque o meu Espírito continua à sua disposição para ser derramado sobre a tua vida, porque eu não vejo a hora de soar a trombeta e poder citar o teu nome, para que você seja transformado. Oh, que essa noite marque também a nossa vida com essa simples palavra, mas que você e eu venhamos a tomar a decisão de se colocar debaixo da promessa que foi feita lá em Joel. Senhor, tira, Senhor amado, toda indiferença, tira, Senhor, toda mágoa, toda tristeza que me separou, Pai, da tua promessa, e que nesta noite a promessa possa se difundir novamente sobre cada um dos que aqui entraram, e você possa ter a tua alma, os teus sentimentos, a tua mente sarada por esta promessa gloriosa do derramamento do Espírito. Solte a represa que você criou e libere para o Espírito de Deus poder fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Gostaria de perguntar, você que com muito carinho foi convidado e alguém te convidou, ou você sentiu o desejo de vir aqui nesta noite, e o que viemos aqui fazer? Viemos adorar ao Senhor, a um Cristo que é vivo. E você veio no lugar certo. Talvez você veio com muitas perguntas, mas o Espírito de Deus tem resposta para todas elas para você nessa noite. E você tem a oportunidade de sair diferente como entrou aqui nesta noite. Não vou te oferecer religião. Religião não ajuda, não salva, não transforma. Mas eu vou te falar do plano da salvação, Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz do Calvário por você e por mim. E Ele já tinha escrito este dia na história, porque sabia que esse dia você poderia ouvir esta palavra e entender que não podia continuar como está e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Eu gostaria de perguntar a alguém nesta noite que gostaria de tomar uma decisão e dizer: eu quero esse Jesus que realmente derramou o Espírito dele, para que eu possa ter a alegria de fazer a vontade dele, para que realmente todo e qualquer passado, o que eu tenha vivido, não tenha mais nenhum peso e não venha mais me amarrar, mas que eu possa estar livre, porque a palavra que você recebeu nesta noite diz que liberta. Ao recebermos a palavra liberta do quê? De nós mesmos, e liberta para poder servir ao Senhor e ver uma vida sobrenatural que não podíamos ver.
Se há uma pessoa nesta noite que gostaria de receber Cristo como Senhor, como Rei da sua vida, dá um sinal com a tua mão. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de clamar a Deus por você. Isto, alguém acompanhe ela. Hoje é noite de salvação, você veio no lugar certo, porque o Senhor te trouxe aqui para você receber a Cristo como seu Senhor. Coloque-se de pé, amados, coloque-se de pé. Alguém que talvez tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e hoje o Senhor está te falando, é o dia de salvação. Que maravilha, é a melhor decisão que você pode tomar, é a melhor decisão. Isso, filhos, venham para Jesus. Isto. Que noite gloriosa. Há mais alguém que quer receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Há mais alguém que quer também ficar debaixo da promessa da efusão do Espírito e receber o batismo com o Espírito Santo, e receber o Espírito Santo como Rei, veja, como Cristo na sua vida, representando ao Senhor na sua vida. Então venha nesta noite e receba ao Senhor como seu Salvador. Venha em nome de Jesus. Há mais alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e talvez não tem mais alegria, talvez a tristeza invadiu o seu coração, e você talvez diz: olha, foi porque alguém que me disse uma palavra que me feriu e eu me afastei. Jesus, Ele veio para sarar todas as feridas, e Ele te trouxe aqui nesta noite e quer passar o bálsamo do Espírito de Deus nestas feridas, e você sair daqui sarado. Cristo foi quem te salvou, Cristo foi quem derramou o sangue na cruz por você. Então tome esta ação em direção a Jesus Cristo e saia sarado daqui nesta noite. Há mais alguém que quer receber a Cristo como seu Senhor? Há mais uma vida, há mais uma pessoa, há mais alguém, há um jovem, um adolescente. Então esta é a noite de salvação e a oportunidade que Deus está abrindo para você. Aleluia, aleluia. Vocês lembram o que eu disse no início da mensagem? Nós não viemos cultuar a um Cristo morto. Se o Espírito de Deus não tivesse sido derramado, não haveria salvação de almas, de vidas. Sabe o que nós temos aqui nesta noite? Salvação de vidas. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já foi derramado para que estas vidas fossem transformadas. O grande sinal que o Espírito de Deus está aqui sobre nós, sobre esta igreja, é porque há salvação nesta noite. Então aproveite e quebre esta represa que você fez e volte a profetizar, volte a sonhar, volte a ter visões, porque o Espírito de Deus não pode ser mais represado na tua vida. Oremos ao Senhor. Pai, aqui estão estas vidas, Senhor. Deus, eles são importantes para Ti. Escreve, Senhor, o nome deles no Teu livro, Pai. Pai, trata-os, Senhor amado, como tratou a cada um de nós. Coloca o Teu Espírito, Senhor, sobre cada um deles, Senhor amado, cuidando das suas vidas, cuidando do seu viver. Pai, abrace-os com Teu carinho, Senhor amado. Perdoa os seus pecados, Senhor. Lava-os com Teu sangue e prepara-os, Senhor, para a vida eterna, assim como é feito com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.